Bom dia, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje é terça-feira, dia 18 de agosto de 2026. Mais uma manhã chegou e talvez você esteja ouvindo esta oração enquanto prepara o café, arruma a casa, espera o ônibus, dirige para o trabalho ou ainda está sentado na cama tentando encontrar coragem para começar o dia. E eu queria conversar com você sobre uma coisa muito simples. Como é difícil soltar aquilo que dá segurança para a gente. Às vezes nem percebemos. A gente confere o saldo da conta mais de uma vez. Faz as contas do mês no papel ou no celular. Olha o preço das coisas no mercado e começa a escolher o que vai levar e o que vai deixar para depois. Calcula quanto falta para pagar o aluguel, a prestação, a luz, a água, o remédio. E quando alguma coisa sai do previsto, o coração aperta. O carro quebra, a geladeira dá problema, chega um boleto que você tinha esquecido. O filho pede alguma coisa e você precisa responder: agora não dá. Talvez ninguém perceba, mas isso dói. Porque muitas vezes não queremos riqueza, queremos apenas tranquilidade. Queremos abrir a geladeira e saber que não vai faltar. Queremos pagar as contas sem precisar escolher qual fica para o mês seguinte. Queremos cuidar dos nossos pais quando eles envelhecem. Queremos dar aos filhos aquilo de que precisam. Queremos deitar à noite sem fazer contas no escuro. E Deus conhece tudo isso. Ele conhece aquele suspiro que você dá quando olha para o dinheiro e percebe que não vai sobrar. Conhece também você que trabalhou a vida inteira, conseguiu algumas coisas com muito sacrifício e agora sente medo de perder o que conquistou. Mas existe uma pergunta que o Evangelho desta manhã coloca diante de nós. Quando tudo parece inseguro, onde eu apoio o meu coração? Não precisa responder agora. Vamos apenas levar essa pergunta para a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, aqui estou. Antes de começar mais um dia, eu quero ficar um pouco contigo. Talvez minha cabeça já esteja cheia de coisas para resolver. Talvez eu esteja pensando no serviço, numa conversa difícil, numa conta, numa consulta, numa pessoa da minha família. Mas durante estes minutos, eu quero descansar meu coração em Ti. Recebe esta terça-feira, recebe aquilo que vai dar certo e aquilo que vai sair diferente do que planejei. Recebe meu trabalho, recebe minha casa, recebe o dinheiro que tenho e também aquilo que está faltando. Recebe minhas preocupações, inclusive aquelas que eu tenho vergonha de contar para alguém. Tu sabes, Senhor, quantas vezes eu digo que está tudo bem só para não preocupar minha família. Tu sabes quantas vezes faço uma brincadeira, mudo de assunto, continuo trabalhando, continuo cuidando de todo mundo, mas por dentro estou pensando: meu Deus, como vou resolver isso? E é nesse coração tão humano que a palavra de hoje chega. No Evangelho segundo São Mateus, capítulo 19, versículos 23 a 30, Jesus conversa com seus discípulos depois do encontro com o jovem rico. E os discípulos ficam assustados com aquilo que escutam. Jesus fala sobre a dificuldade de quem se prende às riquezas entrar no reino dos céus. Talvez quando ouvimos isso pensemos imediatamente em pessoas muito ricas. Mas a palavra pode tocar algo muito mais próximo de nós. Porque não é apenas sobre quanto existe na nossa conta. É sobre aquilo que ocupa nosso coração. É sobre aquilo que acreditamos que não podemos perder de jeito nenhum. É sobre aquela falsa sensação de que, se conseguirmos organizar tudo perfeitamente, nada ruim poderá acontecer. Só que a vida não funciona assim. Você sabe disso? Eu também. Há coisas que dinheiro nenhum resolve. Há noites em que uma conta bancária cheia não consegue comprar paz. Há problemas que não obedecem aos nossos planos. Há pessoas que amamos e não conseguimos proteger de tudo. Por isso os discípulos perguntam: quem poderá salvar-se? E Jesus responde olhando para eles: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Que palavra bonita para começar esta manhã. Talvez você esteja diante de algo que parece impossível. Não transforme essa palavra numa promessa de que tudo acontecerá exatamente como você deseja. Receba de uma maneira mais profunda.
Você não precisa carregar sozinho aquilo que é grande demais para você. Senhor, eu reconheço que muitas vezes meu medo me faz querer controlar tudo. Quero controlar o amanhã. Quero saber como as contas serão pagas. Quero saber o que acontecerá com meus filhos. Quero ter certeza de que nada vai faltar. Mas hoje eu te peço, ensina-me a fazer minha parte sem viver escravo da preocupação. Ensina-me a trabalhar sem transformar o trabalho no meu Deus. Ensina-me a cuidar do dinheiro sem colocar nele toda a minha segurança. Ensina-me a planejar sem esquecer que a vida continua nas tuas mãos. E quando eu não souber como será amanhã, dá-me graça para viver bem o dia de hoje. Porque talvez a fé comece justamente aí, não quando eu tenho todas as respostas, mas quando consigo dizer no meio das minhas perguntas: Senhor, eu ainda confio em Ti. E talvez seja exatamente isso que Deus queira trabalhar dentro de nós nesta manhã, uma confiança que não depende de ter tudo resolvido. Porque é fácil dizer eu confio em Deus quando a despensa está cheia, quando o salário caiu na conta, quando os filhos estão bem, quando o exame veio tranquilo, quando o emprego parece seguro. Difícil é dizer a mesma coisa quando chega uma notícia que você não esperava, quando o dinheiro não fecha, quando você manda currículo e ninguém responde, quando trabalha o mês inteiro e parece que o dinheiro desaparece antes mesmo de chegar, quando um filho toma decisões que você não consegue entender, quando alguém dentro da sua casa começa a se afastar e você não sabe mais como conversar. É aí que a fé deixa de ser apenas uma frase bonita. Senhor, olha agora para cada pessoa que está rezando comigo. Tu sabes onde dói, tu sabes o que preocupa, tu conheces aquela situação que ela ainda não contou para ninguém. Pensa, Senhor, naquela mãe que acordou cedo e antes mesmo de colocar o café no fogo, já estava pensando no filho. Ele saiu de casa ontem e ainda não voltou, ou está longe, ou não conversa mais como antes. Talvez ela mande uma mensagem e fique olhando para o celular, esperando aparecer uma resposta. Cuida desse filho, Senhor, e cuida também do coração dessa mãe. Pensa naquele pai que tenta parecer forte diante da família, mas está preocupado porque o trabalho diminuiu. Ele não quer assustar ninguém, por isso fica calado, faz as contas sozinho, procura uma saída sozinho. E quando alguém pergunta, está tudo bem? Ele responde rapidamente, está, mas tu sabes que não está. Senhor, entra nessa preocupação, dá sabedoria para as decisões que precisam ser tomadas e abre caminhos honestos para que não falte o pão de cada dia. Eu te peço também pelas nossas famílias. Há casas onde as pessoas se amam, mas quase não conseguem mais conversar. Cada um está cansado de uma coisa. Um responde atravessado, outro prefere ficar calado. Uma pequena discussão vira uma noite inteira sem conversa. Senhor, visita essas casas. Ensina-nos a baixar o tom da voz. Ensina-nos a pedir desculpas. Ensina-nos a não transformar pequenas mágoas em muros. E olha especialmente pelos nossos filhos e pelos jovens. Quantos pais e avós estão rezando agora por um jovem que parece perdido? Um filho que se afastou da igreja, uma filha que perdeu a esperança, um neto que entrou em más companhias, um jovem preso às drogas, ao álcool, à violência ou a escolhas que estão destruindo sua própria vida. Senhor Jesus, vai onde nós não conseguimos ir. Entra naquele quarto cuja porta vive fechada. Senta ao lado daquele jovem que passa horas olhando para uma tela, mas por dentro se sente sozinho. Alcança aquele que está na rua, protege aquele que volta tarde para casa e toca também aquele jovem que sorri nas fotografias, conversa normalmente com os amigos, mas quando fica sozinho sente um vazio que ninguém conhece. Coloca pessoas boas no caminho dele. Dá aos pais sabedoria para saber quando falar e quando simplesmente permanecer perto. E nesta manhã eu quero rezar também pelos enfermos. Senhor, visita quem acordou com dor, quem passou a noite mudando de posição na cama procurando um jeito de descansar, quem está esperando o resultado de exame, quem vai entrar numa cirurgia, quem começou um tratamento e está com medo.
Quem precisa tomar remédio todos os dias e já está cansado dessa rotina? Visita também os hospitais, as filas dos postos de saúde, as salas de espera, os quartos onde alguém olha pela janela desejando voltar para casa. E não esquece, Senhor, de quem cuida, da filha que acompanha a mãe idosa, do marido que ajuda a esposa doente, da esposa que passa noites acordada, da pessoa que trabalha o dia inteiro e ainda chega em casa para cuidar de alguém. Dá força quando o corpo estiver cansado, dá paciência quando a rotina pesar, dá consolo quando aparecer aquela sensação dolorosa de não conseguir fazer o suficiente. E olha também para a nossa vida financeira. Senhor, Tu sabes que muitas pessoas não estão pedindo luxo, estão pedindo trabalho, estão pedindo condições para pagar o aluguel, para comprar arroz, feijão, leite, para colocar gasolina ou pagar a passagem, para comprar o remédio, para não precisar dizer aos filhos outra vez: este mês não dá. Abençoa quem está procurando emprego, abençoa quem trabalha por conta própria e não sabe quanto vai ganhar amanhã. Abençoa o pequeno comerciante, o motorista, o pedreiro, a diarista, o agricultor, a professora, o vendedor, quem abre cedo a porta do comércio e quem pega 2 ônibus para chegar ao serviço. Que nunca nos falte dignidade e que o dinheiro nunca ocupe em nosso coração o lugar que pertence a Ti. Porque hoje Jesus nos recorda: a Deus tudo é possível, por isso eu faço a minha parte, Senhor. Eu trabalho, eu procuro, eu economizo, eu bato nas portas. Mas depois de fazer aquilo que posso, eu não quero passar a noite inteira tentando resolver na cabeça aquilo que só amanhã poderá mostrar. Hoje eu escolho descansar um pouco mais em Ti, não porque todos os meus problemas desapareceram, mas porque descobri que não preciso enfrentá-los sozinho. E com essa confiança, unidos como irmãos e irmãs na fé, levando diante do Pai tudo aquilo que colocamos nesta oração, vamos rezar juntos as palavras que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, hoje essa frase ganha um sentido tão concreto: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não estamos pedindo o pão do mês inteiro, estamos pedindo o pão de hoje. Talvez seja justamente isso que eu precise aprender. Eu quero resolver a semana inteira antes do café da manhã. Quero saber como será o próximo mês. Quero ter certeza de que aquela situação vai terminar bem. Quero garantias sobre coisas que ainda nem aconteceram. E enquanto penso tanto no amanhã, às vezes não consigo perceber o cuidado de Deus no dia que já chegou. Por isso, Pai, ensina-me a viver um dia de cada vez. Dá-me hoje a força de hoje, a paciência de hoje, a sabedoria de hoje, o pão de hoje. E amanhã, quando amanhã chegar, eu voltarei a colocar minha vida diante de Ti. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça nesta manhã sobre você, sobre sua casa e sobre sua família. Que Deus abençoe a porta por onde você vai sair daqui a pouco. Abençoe o caminho até o trabalho. Abençoe o ônibus, o carro, a bicicleta, a caminhada. Abençoe as mãos que vão trabalhar. Abençoe a mesa onde sua família se reúne. Abençoe também aquele cômodo da casa onde talvez exista preocupação, doença ou silêncio. Que a paz do Senhor encontre espaço onde o medo estava ocupando espaço demais. E Senhor, antes de continuar pedindo, eu quero agradecer. Obrigado por esta manhã. Obrigado porque eu acordei. Obrigado pelo café simples que talvez esteja sobre a mesa. Obrigado pela água que corre na torneira. Obrigado pelo pão dividido. Obrigado pela roupa que posso vestir. Obrigado por aquela pessoa que perguntou se eu estava bem. Obrigado pela mensagem inesperada que me fez sorrir. Obrigado pela cama onde pude descansar, mesmo que a noite não tenha sido perfeita. Obrigado por tantas coisas pequenas que se tornam invisíveis quando estou preocupado demais.
Às vezes eu fico tão concentrado naquilo que falta que esqueço aquilo que já chegou. Reclamo da casa e esqueço que ela me abriga. Reclamo da correria e esqueço que ainda tenho caminhos para percorrer. Reclamo do trabalho e esqueço quantas vezes pedi uma oportunidade. Reclamo da família porque ela não é perfeita, mas esqueço que existem abraços ali que dinheiro nenhum poderia comprar. Obrigado, Senhor, não porque tudo está do jeito que eu gostaria, mas porque mesmo no meio das dificuldades, ainda existem sinais do teu cuidado. E agora eu te entrego novamente este dia. Recebe minha vida como ela está, não como eu gostaria que estivesse. Recebe minha casa com suas alegrias e seus problemas. Recebe minha família com suas qualidades e suas feridas. Recebe minhas contas. Recebe meus projetos. Recebe aquilo que consegui construir com tanto esforço. E recebe também meu medo de perder. Eu não quero viver agarrado às coisas como se minha vida dependesse somente delas. Quero cuidar daquilo que tenho, agradecer pelo que conquistei e trabalhar por aquilo que ainda preciso, mas sem transformar nenhuma dessas coisas no meu Senhor. Meu Senhor és Tu. Nesta terça-feira, quero colocar também minha vida sob o cuidado de Nossa Senhora, Mãe de Jesus, mulher que soube confiar mesmo sem compreender todo o caminho, caminha conosco. Nossa Senhora Aparecida, olha pelas famílias brasileiras, passa à frente das nossas preocupações, intercede pelas mães aflitas, pelos pais cansados, pelos filhos que estão longe, pelos desempregados, pelos doentes, pelos idosos que se sentem esquecidos. Ensina-nos aquela confiança silenciosa de quem guarda as coisas no coração e continua caminhando com Deus. E agora, se você puder, diminua um pouco o ritmo. Não precisa fazer nada complicado. Talvez você esteja em casa e possa fechar os olhos por alguns segundos. Talvez esteja no ônibus ou caminhando e apenas possa respirar devagar. Imagine que você chega diante de Jesus carregando uma sacola muito pesada. Dentro dela estão todas aquelas coisas que você trouxe para esta oração. A conta, o medo, a preocupação com seu filho, a insegurança no trabalho, a doença, a decisão que você ainda não sabe tomar, a necessidade de controlar tudo. Você segura essa sacola há tanto tempo que suas mãos já estão cansadas. Jesus não arranca nada de você. Ele apenas estende as mãos e espera. Talvez a fé desta manhã seja simplesmente permitir que Ele carregue com você aquilo que ficou pesado demais. E no silêncio do coração escute: meu filho, minha filha, você não precisa carregar tudo sozinho. Eu estou aqui. Respire, não tenha pressa. Talvez nenhuma resposta apareça agora. Tudo bem. A presença de Deus também é resposta para um coração que estava se sentindo sozinho. Fique alguns instantes com Ele, sem me explicar nada, sem tentar organizar as palavras. Apenas permaneça, porque há pesos que começam a ficar mais leves quando finalmente paramos de carregá-los sozinhos. Permaneça ainda um instante nesse silêncio. Talvez você tenha chegado a esta oração com a cabeça cheia. Talvez já estivesse pensando no que precisa fazer assim que este momento terminar. Mas não saia correndo da presença de Deus. Diga a Ele, do seu jeito, aquilo que ficou guardado: Senhor, isso aqui está pesado para mim. E coloque diante dEle. Não precisa usar palavras bonitas. Deus conhece aquela preocupação que você nem consegue explicar direito. Conhece o medo que aparece quando você pensa no futuro. Conhece também aquele desejo tão simples de poder viver com um pouco mais de tranquilidade. Senhor Jesus, eu te entrego aquilo que ainda estou segurando, aquilo que tento controlar, aquilo que tenho medo de perder, aquilo que ocupa meus pensamentos antes de dormir e volta à minha cabeça assim que acordo. Eu entrego, não porque deixou de ser importante, mas porque eu não quero mais transformar a preocupação em companhia permanente. Quero fazer aquilo que está ao meu alcance e confiar a Ti aquilo que ultrapassa minhas forças. E hoje eu quero guardar uma pequena certeza: eu não preciso ter tudo garantido para caminhar com Deus.
Pedro perguntou a Jesus o que aconteceria depois de deixar tudo para segui-lo. E Jesus mostrou aos discípulos que nenhum gesto de entrega feito por amor passa despercebido diante de Deus. Por isso, Senhor, ensina-me a desapegar não apenas das coisas, mas também das minhas exigências, da exigência de que tudo aconteça no meu tempo, de que as pessoas ajam como eu espero, de que amanhã seja exatamente como planejei. Talvez a liberdade que eu tanto procuro comece quando consigo abrir as mãos. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Quando minha cabeça fizer contas demais, eu confio em vós. Quando o futuro me assustar, eu confio em vós. Quando eu não souber como resolver, eu confio em vós. Quando as coisas estiverem bem, que eu também não me esqueça de vós. Que esta seja a nossa pequena oração durante o dia. Jesus, eu faço a minha parte e confio o restante a Ti. Repita essa frase quando a preocupação voltar. No trabalho, na fila do banco, no mercado, ao olhar uma conta, ao esperar uma mensagem, ao pensar naquele filho, Jesus, eu faço a minha parte e confio o restante a Ti. E se esta oração encontrou alguém que começou esta manhã preocupado, escreva nos comentários: Senhor, eu confio o meu amanhã a Ti. Escreva como uma oração simples do coração. E se você conhece alguém que está vivendo dias de muita preocupação, alguém que perdeu o emprego, que enfrenta dificuldades dentro de casa, ou que simplesmente está cansado de tentar resolver tudo sozinho, envie esta oração para essa pessoa. Às vezes o que alguém precisa pela manhã não é de uma solução imediata, é lembrar que ainda existe uma mão onde pode descansar o coração. E se esta oração fez bem a você, continue rezando conosco nas próximas manhãs. Agora vá viver esta terça-feira. Faça o que precisa ser feito. Trabalhe, cuide da sua casa, cuide das pessoas que Deus colocou no seu caminho. Resolva aquilo que puder, mas não carregue hoje os problemas de amanhã. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, a força de hoje, a graça de hoje, a coragem de hoje. E amanhã nós voltaremos a confiar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz do Senhor. E lembre-se, aquilo que você não consegue controlar ainda pode ser colocado nas mãos de Deus. Evangelizar é preciso.